Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos, pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar essa edição com uma imagem impressionante. O vídeo foi gravado por moradores da cidade de Ubá, em Minas Gerais, e mostra o momento exato em que uma casa desaba por causa dos temporais. Vamos ver. Olha só, é possível ver que o imóvel começa a ceder na parte de baixo e em seguida as paredes começam a se desfazer como se fossem areia. E em poucos segundos a casa inteira desaba, levantando uma enorme poeira, e não há confirmação ainda se havia alguém no local, mas as pessoas próximas levaram um enorme susto. Alguns estavam bem ao lado ali e saíram correndo. Veja de novo e vamos ouvir um pouco o som desse vídeo. Vamos ver. Apavorante essa cena, e segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel era antigo e já tinha risco de desabamento. E agora está sendo feito um trabalho nas buscas ali, trabalho de buscas nos escombros. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque o número de mortos em Juiz de Fora e Ubá já chegou a 22 por causa das chuvas. E mais de 45 pessoas estão desaparecidas. Vamos ver agora um balanço dessa tragédia. As chuvas que atingem Juiz de Fora, na zona da Mata de Minas Gerais, deixaram mortos e desabrigadas. Na madrugada desta terça-feira, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública no município. As aulas foram suspensas em todas as escolas municipais. Segundo a Prefeitura, este é o fevereiro mais chuvoso da história da cidade, com mais de 580 milímetros acumulados, o dobro do esperado para o mês. O temporal começou no fim da tarde de segunda-feira e há previsão de mais chuva. Um dos bairros mais afetados é o Parque Bournier, onde, segundo os bombeiros, há cerca de 20 pessoas desaparecidas, entre elas mais de 5 crianças. 9 pessoas foram resgatadas com vida no local. O rio Paraibuna e os córregos transbordaram. Pontes e o Mergulhão, que ligam bairros ao centro, estão fechados. E há também árvores caídas. De acordo com o tenente Henrique Barcelos, dos bombeiros de Juiz de Fora, foram registradas mais de 40 chamadas emergenciais na madrugada por vias bloqueadas, moradores ilhados e casas atingidas. Desde o início da madrugada, equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres Ambientais foram deslocadas para o atendimento. Mais de 20 militares e cães de busca reforçam a operação. Olha, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, declarou estado de calamidade após as fortes chuvas que resultaram em 16 mortes na cidade e dezenas de desaparecidos. O rio Paraibuna transbordou e aconteceram mais de 20 soterramentos em diversas regiões. Em entrevista coletiva, a prefeita afirmou que a administração está empenhada em salvar vidas. Vamos ver. Nós temos, nesse momento, 5 núcleos operando e os nossos engenheiros estão todos na rua, fazendo vistorias, acompanhando. E, nesse momento, me perguntar qual é a coisa mais preciosa que tem. É salvar vidas. Esse é o bem mais precioso que qualquer pessoa tem. Então, nós já recebemos manifestações importantes de solidariedade, ainda na madrugada. Recebemos notícias do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros disponibilizou mais 150 pessoas. Aqui. Tem mais 150 bombeiros trabalhando nesse Corpo de Fora. Além disso, a Defesa Civil Estadual também colocou-se à disposição. Hoje eu recebi aqui o secretário da Defesa Civil Estadual. Recebemos um telefonema do presidente Geraldo Alckmin, presidente em exercício, colocando o governo federal à nossa disposição, e logo após recebi um telefonema do presidente Lula, que estava embarcando para lá dos Emirados Árabes, mas fez questão de dizer que ele está conosco. De fato,
não só a defesa, 3 coisas importantes. Defesa Civil Nacional está se deslocando para cá, com recursos, com ajuda humanitária e com quadros técnicos para ajudar o nosso pessoal a fazer as vistorias, fazer os trabalhos da defesa. Olha, então, para falar mais sobre esse assunto que hoje comove e preocupa todo o país, nós vamos conversar agora com uma pessoa que está vivendo todo esse drama de perto. Olha só, nosso convidado é o pastor Gideone Camargo, ele que é líder da Igreja Internacional da Graça de Deus de Ubá. Boa tarde, pastor, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, meu amigo Kleber, tudo bom? Boa tarde a todos. Pastor, primeiro então eu peço que você atualize para a gente as informações aí de Ubá e da região, né? Como está a situação, como está a cidade neste momento, por favor? Olha, Kleber, verdadeiramente a imagem que vocês mostraram do médico ainda, ele está aqui mais ou menos a menos de 50 metros da nossa igreja, onde então, esse prédio que caiu, ele fica aqui a menos de 50 metros da nossa igreja. E realmente a cidade está um caos, porque a cidade ficou fechada, sem água, sem luz, pelo ocorrido, né? E, infelizmente, está muito triste a situação. Muitas pessoas perderam sua casa, perderam familiares. E nós estamos aqui dando todo apoio, toda ajuda, todo o trabalho necessário no nome do Senhor Jesus. O senhor está na rua aí, né? Dá para mostrar um pouquinho da rua ao redor aí, próximo ao senhor? Como é que está a situação, por favor? Então, a gente está com um probleminha aqui, até de sinal também, que eu não estou podendo ouvir direito, mas eu posso falar para vocês aqui a situação, até se vocês permitirem virando, aqui atrás de mim a rua está interditada, onde eles estão demolindo o restante do prédio que aconteceu. A igreja fica bem aqui atrás, na Praça Guido Marlieri, e aqui à frente também aconteceu uma situação complicada, que o rio transbordou demais e a coisa ficou muito séria. Do prédio, né, que desabou, a gente viu, começou o jornal com essa imagem impressionante. E há notícias, há relatos de vítimas que estavam por perto ali, como o senhor bem lembrou, o prédio que desabou fica ao lado da igreja. Há algum relato, alguma notícia de pessoas que estariam no local no momento desse desabamento? Ô Kleber, infelizmente a gente estamos meio sem áudio aqui, não está dando para ouvir, mas vocês me desculpem, aqui eu vou fazer uma coisa, mostrar para vocês aqui, né, o pessoal ver como está a situação aqui. Eu vou virar um pouquinho a câmera. Por favor, fica à vontade. Olha só, o pastor natural, para que todos possam ver. O pastor é nossos olhos lá no meio da tragédia, no meio do caos. Ele está mostrando aí agora ao vivo como estão as ruas de Ubá. A gente pode ver aí o local coberto de lama, comércios fechados, enfim, a cidade parou por causa desse temporal que afetou, claro, a vida da cidade e também, infelizmente, causou mortes. A gente está vendo aí imagens ao vivo pelo celular do pastor. Pois não, vamos continuar. Trabalhando, ajudando as pessoas, ajudando os necessitados. Aqui mais uma fonte que caiu também, se vocês puderem ver, onde a cidade ficou fechada. Essa ponte aqui é o acesso do centro, do bairro ao centro. E nós ficamos sem acesso nenhum. Mas a cidade já está tomando as suas providências, prefeito, as igrejas estão ajudando, já recebendo as doações para ajudar as pessoas que estão necessitadas. Olha, como vocês podem ver, a nossa igreja aqui, bem próxima do ocorrido, teve um pouquinho de
de problema aqui, mas já foi tudo solucionado, está tudo certinho. E todas essas imagens que a gente está vendo aí nessa tela maior ao lado do pastor foram feitas pelo próprio pastor. Ele enviou para a gente mais cedo, a gente dá para ver aí a quantidade de lama, pessoas aí passando, transitando no meio da lama. A gente pode ver aí o nível do rio também, que ficou muito alto aí por causa das chuvas. Mais uma vez aí um rapaz no meio da lama, comércios fechados, carros ali também todos parados, é impossível trafegar aí nessa situação. E o pastor lembrou bem uma situação e a gente precisa ressaltar aqui. A tragédia ainda está acontecendo. Muitas pessoas perderam as casas, tiveram que sair das casas. Mais uma vez a gente vê aí o prédio desabando e nesse momento o papel das autoridades é muito importante. A igreja também presta um apoio muito importante. Primeiro, um apoio emocional e espiritual para as pessoas, né? O pastor está ali, ó, no meio da lama, no meio do caos, para atender, para ajudar as pessoas, prestando, né, realizando, cumprindo o papel de cristão dele, de líder espiritual. E nos próximos dias o pastor já adiantou em conversa aí telefônica, também vai começar uma campanha de arrecadação de donativos, de suprimentos que possam ajudar essas pessoas. E nós, ao longo da nossa programação, também vamos informar como você aí que nos assiste pode contribuir. A gente viu a situação em tempo real, ao vivo, com o pastor lá da cidade de Ubá, em Minas Gerais. Daqui a pouco a gente chama ele de novo. Nós acabamos de conversar, né, com o pastor Gideone Camargo, ele que é líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. E eu agradeço muito a participação dele aí no meio do caos, como eu disse. E olha só, vamos agora mudar de assunto, né? Não, continuar esse assunto para falar que além de Minas Gerais, muitos outros estados estão sendo castigados pelas fortes chuvas neste início de semana. A expectativa é de que nos próximos dias mais chuva venha por aí. E o nosso repórter, o Caio Veríssimo, está no centro de São Paulo e vai trazer mais detalhes e a previsão para a gente. Não é isso, Caio? Boa tarde. É isso, Kleber. Muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Redação HIT. Pois é, essa chuva que tem assolado aí várias regiões do Brasil, tanto sul, sudeste, até mesmo nordeste, deve continuar aí até o fim de sexta-feira. Bom, de acordo com a IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, já emitiu um alerta aí para mais de 600 cidades que estão aí com riscos de alagamentos durante os próximos dias. Então, assim, esse alerta ele se iniciou hoje e vai até o fim de sexta-feira, com a expectativa de muita chuva nos próximos dias. Eu estou aqui no centro de São Paulo, nós estávamos aqui um pouquinho, uns 20, 30 minutos atrás, uma chuva muito forte caía aqui, agora deu uma pausa, a gente consegue ver as pessoas correndo para irem para suas casas, poderem, enfim, saindo agora, assim, de dentro dos estabelecimentos, porque tem que aproveitar enquanto o tempo dá uma trégua, viu? Bom, Kleber, olha, nessas regiões que o IMET emitiu esse alerta, é esperado cerca de 100 milímetros de chuva por dia até sexta-feira. No Rio de Janeiro a situação é ainda pior, com a expectativa de 200 milímetros de chuva. Com tanta chuva assim, o impacto pode ser muito devastador, com grandes riscos de alagamentos em vários pontos da cidade, estradas, vias, além de deslizamentos de terra, quedas de árvores e muitos outros problemas. Até o momento, a área mais afetada foi Juiz de Fora, em Minas Gerais, sendo registrado 20 soterramentos por deslizamento de terra, 16 mortes e mais de 440 pessoas desabrigadas. A chuva que caiu por lá acumulou cerca de 600 milímetros, ou seja, para quem está em casa entender um pouco a quantidade, o que seria isso em uma quantidade, é cerca de 6 metros de água acumulada, viu? Então é muita água que caiu em Minas Gerais. E com isso, a cidade de Juiz de Fora decretou nesta manhã estado de calamidade pública. E aí eu queria trazer um breve relato para o nosso público entender a diferença, né, entre situação de emergência e estado de calamidade pública. Situação de emergência normalmente é o que as cidades impõem quando elas conseguem de alguma forma ajudar, conter, e elas precisam de uma ajuda, uma breve ajuda para poder solucionar os problemas públicos da cidade. Mas quando, nesse caso, como em Minas Gerais, decretou o estado de calamidade pública, é quando
fato, a prefeitura entende que ela não tem condição de lidar com esse problema e precisa urgentemente de ajuda externa, ajuda federal. Então, esse é um relato muito duro para esse povo de Juiz de Fora que está enfrentando aí um terrível momento, de fato, com essa chuva tremenda que tem caído lá. Escolas estão fechadas, muitas empresas nem abriram e a direção para esse povo é que fique em casa, que aguarde, porque infelizmente essa chuva pode vir novamente com mais força ainda até sexta-feira, Kleber. Então, fica aí o alerta, quem estiver em regiões que estão aí aguardando muita chuva, ficar em casa, não sair, cuidado, muito cuidado com as coisas, se porventura estiver em local que haja alagamentos, tirar todas as coisas de risco e guardar em sacos plásticos. Este foi o alerta do INMET. Bom, Kleber, eu fico por aqui e volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Obrigado aí pela brilhante participação. Explicou, né, a diferença entre calamidade pública e também outras situações e principalmente fez um alerta para outras regiões que podem sofrer com os temporais nos próximos dias. Bom, vamos mudar de assunto porque hoje também acontece o primeiro dia do julgamento dos acusados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime foi cometido há quase 8 anos e a primeira turma do STF julga a participação dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. E nós vamos ver agora imagens do Supremo Tribunal Federal, o STF, que irá, decidir se eles foram ou não os mandantes do assassinato da vereadora. O ministro Alexandre de Moraes deu início ao julgamento e logo depois foi lida a acusação pela Procuradoria-Geral da República, que pediu a condenação dos 5 réus acusados de planejar e assassinar as 2 vítimas. Vamos ouvir, então, um pouco do julgamento. De certa forma, a fonte que vai guiar a minha construção defensiva é a seguinte: Ronald e Lessa eram inimigos. Não estamos falando aqui de pessoas que tinham qualquer tipo de proximidade. Não estamos falando de pessoas que sequer eram do mesmo grupo. Tá. Estamos falando de pessoas que possuíam interesses antagônicos, visões distintas a respeito da realidade e, de certa forma, em alguns momentos, competiam entre si. Isso, Excelência. Tá certo, então nós vamos continuar acompanhando o julgamento e vamos trazer mais informações ao longo da nossa programação. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer aquele nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta terça-feira. Olha só, um incêndio atingiu a sede do Ministério Público do Rio de Janeiro. O fogo chegou até o telhado do prédio que fica no centro da cidade. Vamos ver os detalhes com o Anderson Nascimento. A sede do Ministério Público do Rio de Janeiro, no centro da cidade, pegou fogo no fim da madrugada desta terça-feira. As chamas atingiram o telhado do prédio na Avenida Marechal Câmara. Segundo a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, o foco do calor foi rapidamente controlado pela Brigada de Incêndio da instituição, com o apoio do Corpo de Bombeiros. O fogo ficou restrito à área do terraço, sem registro de vítimas. Segundo os agentes, o fogo começou na casa de máquinas do ar-condicionado central e foi controlado por volta das 6h30. Segundo o Centro de Operações Rio, uma faixa da via foi interditada devido às ocorrências. Às 7 da manhã, a entrada do prédio foi liberada pelos bombeiros. E agora nós vamos falar ao vivo no nosso jornalismo dinâmico aqui na HIT com a Michele Veiga, de Santa Catarina, que vai contar para você agora uma história muito curiosa. Olha só, uma mulher, ela estava com o carro estacionado em um restaurante e na hora de ir embora, ela pegou um carro muito parecido por engano e foi lá, andou muitos quilômetros, 60 quilômetros, até descobrir que não era o veículo dela. Que história é essa, Michele? Conta pra gente, boa tarde. Grande prazer recebê-la aqui ao vivo no jornal. Boa tarde, Kleber. É verdade, né? A gente brinca aí com tantos memes na internet, é o puro suco do TDAH, né? O carro igualzinho, tudo branquinho, tudo bonitinho, chave de presença. Um abriu o carro, o outro carro estava aberto. Na dúvida, entrei e fui embora. Foi isso que aconteceu em São Bento do Sul, mas na verdade começou em Mafra e terminou em São Bento do Sul, na região norte do estado, onde essa senhora, que teve o nome preservado, acabou pegando o carro ali de um rapaz também que tinha estacionado do lado dela. Ele disse, né, o Alessandro, que a chave, que aquela chave de presença estava dentro do carro, então o carro estava aberto.
Quando ela clicou para abrir o dela, automaticamente ela puxou a porta, o outro estava aberto, ligou e foi embora. Depois de 60 quilômetros, conseguiram achar essa senhora, que aí a polícia a detectou e informou: ó, a senhora está com o carro errado. A troca do carro aconteceu 8 horas depois do início dessa confusão toda e o Alessandro, que era o proprietário do carro que foi levado embora, disse que por acaso foi isso, né? Ele estava com a chave dentro do carro, o carro estava aberto. Ela abriu o dela, mas na verdade, quando colocou a mão na maçaneta, o outro estava aberto, ela foi embora. Não prestou atenção nos pertences, enfim, mas tudo não passou de uma grande confusão e ela acabou aí, a troca do carro aconteceu. Mas, né, dá para prestar atenção, né, gente? Essa questão de chave de presença aí é um pouquinho perigosa nessas situações, mas é claro, né, essa foi uma grande confusão, mas poderia ter sido um crime. Então, sempre a chave com você, né, Kleber? É a melhor coisa. Olha, Michele, se contassem, não fosse gravado, eu não acreditava. E a gente vai continuar com a Michele, porque a gente tem outra história curiosa, né? Que aconteceu também em Santa Catarina. A polícia rodoviária teve que montar uma operação especial por causa de uma pata e os patinhos dela. Conta pra gente essa história também e, aliás, mostra a imagem, Michele. É verdade, Kleber. A pata e os seus patinhos, na verdade, são gansinhos, né? Eles são especiais, eles são uma espécie que são aqui da região de Tubarão, no sul de Santa Catarina. Eles vivem ali nas margens da rodovia e a gansinha resolveu passear com os gansinhos, eles são da espécie irerê, só atravessaram a pista e ficaram ali muito próximos ao guarda-reio. E a polícia ficou desesperada, porque o que ia acontecer? Ia acabar sendo atropelados na BR-101 Sul, bem próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. A guarnição acabou montando uma grande operação, teve que realmente parar o trânsito para que a família aí da sua gansa e seus 8 gansinhos atravessassem a rodovia e fossem resgatados. Eles foram levados, inclusive, para o Centro Médico Veterinário da Unisul, que é uma universidade grandiosa aqui da região sul de Santa Catarina. Foram atendidos, eles estão ali bonitinhos, né, confortáveis, e agora, né, passam por cuidados médicos até terem ali o habitat natural devolvido para eles. Então, foi uma operação ontem bem grande na região sul para salvar essa família de gansinhos irerês que são nativos aqui da região sul, principalmente ali da região de Tubarão, Kleber. Fato curioso, né? Diante de tantas situações de maus tratos a animais, a gente vê aí a sensibilidade dos policiais em resgatar essa grande família. 8 é muita gente, né? Muito gansinho para a mamãe ganso cuidar. Verdade, então nossos parabéns aí para os policiais envolvidos nessa operação e nossos parabéns em especial para você, Michele, que trouxe 2 histórias muito interessantes hoje. Sempre é um prazer contar com você no nosso jornal. Muito obrigado. Imagina, amigo Kleber, só deixando um adendo que a previsão de chuva forte também para Santa Catarina foi intensificada pela Defesa Civil agora pela manhã. Todas as regiões estão em alerta para tempestades severas, granizo e também rajadas de vento forte. A gente fica de olho aqui no estado e traz as informações a qualquer momento para vocês. Muito obrigado e até mais. E olha só, agora eu vou voltar para São Paulo. Um cachorrinho da raça Yorkshire, ele impediu um roubo em um apartamento. Olha só, quem vai contar essa história também curiosa e ao vivo é a Isabela Gonçalves. Vai aparecer aqui na tela. Boa tarde, Isabela, seja bem-vindo. Conta pra gente essa história, por favor. Pois é, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Uma cachorrinha da raça Yorkshire de 4 anos foi uma heroína improvável. Isso porque ela impediu uma tentativa de furto na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Vamos agora conferir o vídeo. Nas imagens, uma câmera de monitoramento gravou tudo. Primeiro é possível ver o homem entrando na casa. Ele caminha até a sala de jantar e parece procurar algum objeto de valor para
para roubar. Nesse momento, a cachorrinha sai de um dos quartos e começa a latir. O ladrão se assusta e vai embora. Ela ainda corre atrás do sujeito. O homem foi apelidado de Ladrão-Aranha porque havia escalado a fachada do prédio para entrar no local que fica no 5º andar. O ladrão ainda não foi identificado, mas a heroína tem nome. O nome dela é Zoe e ela mostrou que tamanho não é documento. Volto com você no estúdio. Tá certo, muito obrigado aí pela participação e parabéns aí pra cachorrinha também, né? Bom, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre no nosso estúdio. Boa tarde, boa terça-feira para você, Brunão. Bruno, vamos começar falando de futebol brasileiro, porque tem time de Minas, essa é a novidade do dia, anunciando um novo técnico. Conta pra gente. Com certeza, Cleber. Uma boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, o Atlético Mineiro anunciou a contratação do argentino Eduardo Mingues. Ele chega ao Brasil amanhã para acompanhar o Galo na partida contra o Grêmio. E ele já deixou um recado para a torcida atleticana. Vamos acompanhar. Em suas redes sociais, o Atlético Mineiro anunciou seu novo treinador Eduardo Domingues. O argentino chega ao Galo para substituir seu compatriota Jorge Sampaoli, que deixou o clube após empate no Campeonato Brasileiro deste ano. O Barba, como Domingues é chamado, assinou o contrato até 2027 com o clube mineiro. Eduardo Domingues estava no Estudiantes desde 2023, tendo mais de 150 partidas no clube. Foi campeão argentino e do Troféu de Campeões em 2025. Recentemente, renovou seu contrato com a equipe de La Plata até o fim de 2027. Segundo a imprensa argentina, os vencimentos de Eduardo Domingues vão mais do que duplicar no futebol brasileiro. O Atlético vai custear o pagamento da multa contratual do treinador na casa dos 7 milhões de reais. Domingues vai se apresentar ao Atlético em Porto Alegre, pois na quarta-feira, o Galo encara o Grêmio no Sul, às 21h30, sob o comando de Lucas Gonçalves, auxiliar técnico. Junto com seu anúncio, Domingues deixou um recado à massa atleticana. Oi, massa do Galo. Aqui Eduardo Domingues. Estou muito contente, muito motivado de fazer parte de um time tão importante. Obrigado pela confiança. Até amanhã. Brunão, e de Minas vamos para São Paulo, né? Falar do Campeonato Paulista. O São Paulo parece que vai surpreender, inovar aí e se passar para a final, vai jogar em outro estádio. Conta pra gente essa novidade também. Isso mesmo, Kleber. Bom, São Paulo aí fechou um acordo com o Guarani e caso avance para a final do Paulistão, irá mandar a possível final no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos conferir. O São Paulo fez um acordo para usar o Brinco de Ouro, o estádio do Guarani, em Campinas, caso avance para a final do Campeonato Paulista. Isso acontece porque o Morumbis vai receber shows nos dias 24 e 28 de fevereiro e 4 de março. E após o último dia de apresentação, o tricolor vai trocar o gramado de seu estádio, que será custeado pela empresa organizadora dos shows. O São Paulo enfrenta o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista no domingo, às 20h30 na Arena Barueri. Do outro lado, Novo Horizontino e Corinthians disputam a primeira vaga no sábado, às 20h30, em Novo Horizonte. Caso o São Paulo avance para a final, só mandará o jogo de volta no Brinco de Ouro se o seu adversário for o Corinthians. Isso porque o tricolor não tem chances de alcançar o Novo Horizontino na tabela. Diferente das quartas e semis, a grande final será disputada em jogos de ida e volta. Kleber, por enquanto é só, mas às 18h30 eu volto com mais informações dos esportes. Uma boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Combinado e até mais, então. Até mais. Essa edição também fica por aqui. Você que não é de São Paulo, fique com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.